Boa noite. Boa noite. Eu chamo-me Waia e, bom, gostava já de parabenizar pela iniciativa do Movimento Cívico, Mudei. Acho bastante interessante. Mas há aqui algumas questões que eu gostava de partilhar, ouvir alguma contribuição da parte do Luate, da Flora e do GL, exatamente. A primeira questão que eu gostava de vos fazer. Há um autor, por acaso ele é cristão e é congolês, chama-se Lembeketo. O Lembeketo faz algumas abordagens para além do mundo gospel, ou do evangelho, faz algumas abordagens também olhando para movimentos cívicos, exatamente em África. Há uma abordagem que ele fez recentemente numa universidade congolesa, e que diz que normalmente os movimentos cívicos nos países africanos têm sempre um financiamento de uma organização ocidental. Bem, vocês apresentaram aqui uma estrutura, me parece muito bem conseguida, mas para isto andar, a máquina andar, tem que se ter dinheiro. Minha pergunta é, assim como se diz na gíria, papo reto, quem vos financia? É a primeira questão. A segunda questão, muito rapidamente, que eu gostava de trazer. E na vossa abordagem ao longo dessa entrevista guiada pelo Tiago, vocês estão mesmo, como é que se diz, agastado com o MPLA, com o governo do MPLA, inclusive acham que não estão a governar, estão a desgovernar. Inclusive, vocês existem mesmo só para tirar o MPLA do poder? O grande objetivo parece ser este? Essa é uma pergunta que eu faço, porque, na verdade, se é um movimento cívico, nós temos muitos angolanos, por exemplo. Nós, entre nós, estou a falar entre nós, não é nada ligado diretamente ao governo. Tratamos-nos mal. Quando vas a uma repartição pública, quem te atende mal é o irmão igual. Não é do MPLA, não é da UNITA, não é de qualquer outro partido. Saiu da casa dele e ele entende que as frustrações dentro da casa dele, e ele traz nas instituições públicas. Por exemplo, o que é que vocês fazem? Como é que vocês têm estado a atuar? E a outra grande questão, é a última, é sobre as fraudes eleitorais. Não acham que é mesmo só uma forma de desacreditar as nossas instituições para o mundo saber que as instituições africanas, quando se trata exatamente de questões eleitorais, há sempre fraude? Boa. Não é mesmo só para desacreditar, porque todas as eleições têm sempre fraude. Mas quando se diz vem provar de facto, nunca tem provas. Estas minhas perguntas, atenção, não me coloca no partido da situação. Sim. Quero que também Fica seja a tranquilo. resposta dentro do espírito da democracia e da liberdade de consciência. Claro. Aqui eu vos questionei, gostava que pudessem responder. Lembra-se do seu nome, desculpa? Meu nome é Waia. Waia. Muito obrigado. Exatamente. Financiamento primeiro. Já temos falado. Quem quer falar do financiamento? Eu posso falar do financiamento. Você é o coordenador. Sim, eu não sei se o Waia está aqui desde o início, mas logo no início, quando se falou de como se criou o Mudei, quando apareceu o Mudei, se falou do financiamento, conferência de doadores, e citei dois, se calhar não disse os nomes. Foram os dois primeiros, continuam a financiar um dos projetos atuais, nós temos mais de um projeto. São dois financiadores alemães ligados à igreja, Pão para o Mundo e a Misérior. Disse que são dois financiadores que financiam também o Mosaico, o Instituto Mosaico. Bom, quem conhece, conhece. É uma organização muito ativa. E agora a questão é, sim, para essas coisas funcionarem, claro, é preciso dinheiro. Quando a gente faz pedido para os angolanos financiarem as ideias, os que têm não dão e os que não têm não podem dar. Então, mais vale não ter ou mais vale recorrer àqueles que estão dispostos a apoiar as ideias que nós temos, porque ninguém nos diz tem de fazer assim assado. Existe esse financiamento para organizações da sociedade civil. Apresentem um projeto e nós apresentamos um projeto. Eles agora podem concordar ou não. Se não concordarem, não dão. Se concordarem, dão. E é assim que funciona. Agora, quais são o Lembeketo pode ter razão, mas quem são os africanos? Tirando Mo Ibrahim, se calhar, não sei se Mo Ibrahim financia ou só tem
só tem o ranking de democracia em África, os países mais democráticos, mas tirando alguns bilionários que andam pelo continente, quem são os africanos que financiam organizações africanas? Os africanos ainda não foram capazes sequer de criar a sua própria narrativa, criando a sua mídia, criando a sua Al Jazeera, e vivemos que queixa-se que o mundo está todo ocidentalizado, isso é tudo mau, mas todo mundo que se queixa vai, Liga dos Campeões, liga as telenovelas, o cinema que vê de fora, porque nenhum de nós está disposto a financiar o local, porque o local é uma ameaça para nós. Então, pronto, basicamente, PPM Miséria financiam um dos projetos e nós temos o NED, National Endowment for Democracy, a financiar o outro. Se houver angolanos dispostos a financiar, nós estaremos muito dispostos a aumentar. De financiamento. Temos pequenas doações. São pequenitíssimas. Pequenas doações. Crowdfunding, doações de individuais, o nosso IBAN circula. Quem quiser apoiar, quem quer apoiar. Então, nós temos várias formas de recolher financiamento. Mas é como o Luati disse, os financiadores internacionais são os principais. E com muita pena, né? Mas nós olharmos para a estrutura, mais uma vez, a questão dos receios, dos medos, né? Se você aparece associada a uma organização desta natureza, o que é que a tua empresa poderá sofrer de represália? Eu acho que nós temos que ser também realistas neste nível. Existem em Angola, sim, pessoas e empresas que poderiam e deveriam, até do ponto de vista constitucional, apoiar iniciativas que visam desenvolver o país. E a atividade cívica é uma delas. Mas, infelizmente, temos fundações em Angola, mas as fundações não se predispõem e não disponibilizam financiamento para projetos desta natureza. Mas tem mais. Não é nem para justificar, e aqui eu estou a complementar o que o Luati está a dizer. O que nós estamos a dizer não é, vamos dizer assim, justificar porque que o dinheiro vem de fora. É um facto. O dinheiro vem de fora. Nós precisamos fazer as ações, nós temos a ideia e, mais uma vez, concordamos que as ideias para saírem do papel precisam de dinheiro. Mas, atenção, isso também não é tão determinante para nós. Há muitas coisas que nós começamos a fazer com pouquíssimos fundos. E alguns destes projetos que nós fizemos, nós fazemos a partir de contribuições mesmo nossas internas. Os projetos de maior dimensão, estes sim precisam de dinheiro. Por exemplo, a assistência jurídica que a gente queria muito dar, né? Mais direcionada para a questão de apoiar as pessoas da manifestação, que são presas, que são detidas legalmente, os abusos do Estado. Fica tudo parado por quê? Porque não temos dinheiro para isso. Então, nós temos essa dupla... Eu não diria dupla moral, mas estamos ali numa encruzilhada que temos que nos equilibrar para conseguir ter acesso aos fundos e fazer e transformar as ideias em ações. Mas é como o Luati disse, o financiador jamais compromete a nossa agenda, jamais. E aí a vantagem também de nós sermos um coletivo. Quando há alguma questão que poderá gerar algum tipo de conflito, o grupo reúne e diz, olha, eu não quero, aqui não vai, vamos, o voto, a maioria vence. Então, os financiadores internacionais, para outras realidades, ou mesmo aqui em Angola, noutras organizações, podem comprometer, mas para o MUDEI não comprometem a nossa agenda, de forma alguma. Sabes o que é irônico nisso? Sabes o que é irônico nisso? O Executivo propôs uma lei para fiscalizar o financiamento das ONGs, não é? Ou seja, a preocupação do UAIA... Nem seria se de facto eles fizessem as coisas como devem. Não, a minha preocupação nem é por aí. A minha preocupação é que quem já tem recursos vai para fora buscar o dinheiro onde quer, quando quer, como quer e de quem quer. O presidente, o titular do Poder Executivo foi buscar financiamentos em quase toda a parte do mundo e os cidadãos não questionam. Mas para as ONGs se quer questionar. Esse aqui é o meu grande medo, estás a perceber? O governo que já explora os recursos vai buscar financiamento e nós não temos a cultura de questionar. O Luati falou isso um pouquinho, quando perguntou se ele veio saber de nós, os patrões, se nós queríamos essa dívida. Ao invés de estarmos... E as ONGs precisam funcionar, como os meus colegas já disseram. Mas eu queria pegar esse interesse em ver de onde vêm os financiamentos das ONGs, que é legítimo e já foi explicado. Que vamos transportar também para o nosso funcionário. Lhe questionar também de onde estão a vir os dinheiros, como, porquê e para que fins. Porque isso também é legítimo fazer. Do mesmo jeito que é permitido fazer às ONGs, também nós temos que fazer a quem nos dirige. E cada pessoa individual pode apoiar iniciativas do seu bairro, iniciativas cívicas, pode financiar. Por exemplo, a sua preocupação em relação ao atendimento público. Você pode criar uma pequena associação e em parceria com uma administração
administração, treinar os funcionários, criar mecanismos de denúncia que sejam seguros, tanto para quem foi denunciado como para quem denuncia. Mas é isso. Na hora de fazer, quando você for precisar de dinheiro, é necessário que as pessoas estejam sensibilizadas para dizer, não, o que ele está a fazer, o que o OIA está a fazer com a associação dele, vai beneficiar todo mundo. Então, cada dia, 100, 100, 200, 200, 300, 300, vamos juntar todos os meses para pagar os formadores que vão estar lá a formar esses cidadãos. E outra coisa, pensando na sua próxima pergunta, acho que o OIA está aqui desde o início, né? Sim. Nós nunca, pelo menos não me lembro de termos dito que queremos tirar o MPLA do poder. O MUDEI não tem essa agenda nos nossos objetivos, não existe. Acho que os nossos regulamentos estão online, você pode ir ler. Não existe. O nosso foco não é este. A questão da democratização, nós levamos muito a sério a democratização. Nós temos uma perspectiva de não olhar para... não prestar atenção, aliás, no cheiro e ver de onde está a vir e atacar ali. É este o processo. Com a democratização, todo mundo vai ganhar. Se a democratização vai implicar retirar a saída do governo do MPLA, isso é uma consequência. Mas o nosso foco não é tirar o governo, não é tirar governos. O processo cívico não é tirar governos. Nós temos o processo de consciencializar, de apresentar propostas, e é isso que o governo toda hora pede à sociedade. O governo sempre está a pedir, os jovens só reclamam, nunca contribuem. As associações só reclamam, nunca contribuem. Nós, desde que existimos, ao mesmo tempo que estamos a apresentar um problema, estamos a apresentar a solução. Nós estamos a levar avante essa proposta da revisão da lei. Identificamos um problema, dissemos, governo, está aqui o problema, está aqui a proposta, está aqui a solução. E nós estamos aqui a ver o impasse que estamos a ter para que a nossa proposta seja, no mínimo, lida. Está a perceber aí? Então, o nosso foco não é... O objetivo do MUDEI não é retirar o governo do MPLA. O objetivo do MUDEI é contribuir para que Angola tenha processos eleitorais íntegros, transparentes e justos. E se isso passa pelo MPLA cair, que seja. Sim, que seja. Agora, Mas é uma consequência. Como também coisa pode passar pelo MPLA manter-se por quantos anos for, com legitimidade, com legitimidade. com Há aqui transparência. uma coisa que eu queria dizer. No nosso site tem toda a informação acerca de quem financia que projeto. Nós não... Em alguns dos projetos, relatórios dos projetos até têm um relatório de contas. Como se usou o dinheiro, para que se usou o dinheiro. Contrariamente ao que empresas públicas fazem, que o governo faz. Há uma questão. Eu gostava também de saber de onde sai o dinheiro do CNJ e da Japras e dessas organizações que andam com a camisola do título do ocupante do cargo de Presidente da República e que têm fundos que de certeza que não vêm destas organizações, que têm critérios bem rigorosos para financiar organizações da sociedade civil. Quando nós pensamos com uma associação como a ADRA, eu acho que aqui poucas pessoas poderão discordar que a ADRA é das associações mais credíveis neste país. Quando nós temos uma associação como a ADRA a passar mais de 20 anos até ter o Estatuto de Utilidade Pública e a beneficiar do OGE diretamente, a ser financiada por todos nós, porque todos lhe reconhecemos essa legitimidade. Quando leva 20 anos a fazer isso, o sinal de preocupação está aí está a resposta de porque que organizações que não têm a dimensão da ADRA têm de ir buscar noutro sítio, ou não existir, ou serem sufocadas. Agora, é legítimo o trabalho que se faz ou não? Uns podem questionar, uns podem achar que não, uns podem achar que nós só estamos a causar distúrbios. Será que é a opinião da maioria? Mas era importante reforçar que os financiadores não interferem, como a Isso já foi dito. Não interferem de modo algum, porque a ideia de quem está a te dar o dinheiro é do tipo, quem te dá dinheiro controla você e define a tua pauta. Não, é esquecer isso. E já reforçar aqui a segunda questão. No Estado não há vazio de poder. E o poder só é ocupado por aquele... só retira do poder quem tem intenção de ocupar o poder. Okay. E o MUDEI nem é sequer uma organização, é um movimento. Então não tem como nós almejamos alguma coisa que nós não podemos preencher. Vamos tirar o MPLA do poder para quê? Para ter vazio de poder? Não é possível. Quem luta para tirar o MPLA do poder deve ser a UNITA, o Partido Liberal, os outros que querem preencher esse lugar. O problema é que o MPLA também começou como movimento. Então, o que
o que a gente traz é democratização do Estado. É a nossa pauta. Falamos isso várias vezes e que essa mensagem fique clara. Porque num Estado democrático de fato, que as instituições funcionem, ainda que o MPLA seja poder por 4, 5, 6 mandatos, 10, 200, até Jesus voltar, conforme eles dizem, desde que seja de forma legítima. Sim, exatamente. E quem alcançar o poder, que seja também de forma legítima. Ninguém quer questionar quem detém o poder. Claro. Queremos aceitar que foi resultado de um processo legítimo. Agora, no processo de democratização do Estado, é preciso ver que aqui não estamos a combater nomes, mas temos que ser claros em dizer que aqueles que atrapalham o processo de democratização também têm que ser afastados. Não, têm que ser afastados. Porque você não vai estar a lutar para alguma coisa. Você sabe que a solução é esta, não é? Mas estás a fingir que não estás a ver qual é o caminho para essa solução. A solução é fazer instituições credíveis. E tem um empecilho para as instituições credíveis. Você tem que remover esse empecilho. E o remover esse empecilho, nós não vamos pôr uma candidatura para as eleições gerais de 2027, nunca vai acontecer. Claro. Mas o que é que vamos fazer? Vamos monitorar o processo eleitoral, vamos monitorar a imprensa, vamos estar os tribunais, vamos fazer propostas de lei. Ou boicotar as eleições. Vamos boicotar as eleições, vamos fazer manifestações. Então, às vezes, instrumentos todos legalmente constituídos para que o processo 2027, seja no legítimo. Final, quando lançarem fulano X, a gente está de acordo. Agora, se vai ser o MPLA ou não, se o empecilho tem um nome, e aqui ninguém está a citar nomes, não é? Mas se o empecilho para que o Estado seja democrático de facto é o MPLA, é óbvio. Não é? Não, eu estou aqui a ser claro. Claro. Se o empecilho para que o Estado seja democrático é o MPLA, então, obviamente que a luta de remover o empecilho passará por... Ou o MPLA muda a postura, estás a perceber? É aí onde eu quero chegar. A gente tem que forçar o MPLA a mudar essa postura de empecilho para um Estado democrático. Porque se não muda essa postura de empecilho, então ele que saia, porque ele é que é o empecilho do Estado democrático. E temos que ter coragem de falar isso. Isso não passa por remover o MPLA, passa por criar um Estado democrático de direito. O MPLA é só uma peça dentro desse para Estado construir um Estado democrático de direito de fato. Só a última coisa, quando se usou a analogia do funcionário, não é o MPLA, é o funcionário que trata mal o seu concidadão. Sim. Para já, uma coisa, boa parte das pessoas que estão no funcionalismo público tiveram antes que provar serem do MPLA. Antes de mais qualquer coisa. Dificilmente alguém consegue... Sim, para cargos de boa chefia, parte das vezes não há cargos dados no Estado se não houver militância. Se calhar isso está a mudar agora um bocadinho. Antes era muito mais marcado. Segundo, a frustração do funcionário é igual à frustração dos outros cidadãos todos, diminuída de ter um emprego, que boa parte dos cidadãos não tem. O não ter um emprego e a frustração tem a ver com a má governação. A governação foi feita por 50 anos pelo mesmo partido. Não temos que ter aqui pejo nem vergonha de dizer quem governa este país, que tem o poder nas mãos desde o início, é o MPLA. Então, quando há um problema que tem a ver com má governação, e ele causa frustração, e a frustração por sua vez faz com que a pessoa seja rude com o outro e que tenha 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino que vão andar nos bairros a lutar a pedrada, que depois vão encher as prisões. É má governação. Essa frustração não é o cidadão qualquer que te ficou mal com outro cidadão qualquer. É um cidadão deformado durante décadas e que não sabe fazer melhor. A violência ficou intrínseca e isso é de má governação. E a má governação tem um nome: MPLA. Pronto. Fraude. Não. Aqui, por favor. Só a última questão que era... Sempre tem fraude. Mas Nunca na tem altura de provas. pedir as provas. Isso eu falei há tempos num debate, e o vídeo até está lá mesmo num dos nossos áudios visuais. O Luato fez os cortes, quando tivemos com o homem do DIP, do MPLA. Okay. Nós dissemos que o problema do regime é mesmo esse. Ele é estratega em, depois de forjar, de vetar o acesso às evidências. E nós falamos no princípio, se o Ed esteve aqui desde o princípio, a gente falou sobre a questão das atas sínteses. Primeiro inviabilizaram o acesso às atas sínteses quando viram que havia contagens paralelas do Movimento Cívico Mudei e da UNITA. Inviabilizaram o acesso às atas sínteses e agora legalizaram a inviabilização. É legal, ou melhor, vai ser, desculpa, Luato, ainda não está aprovado, mas já sabemos que vai passar. A gente já sabe que vai ser legal a inviabilização de acesso às atas sínteses. Um dos instrumentos que facilitaria a transparência do processo, pelo menos na contagem de votos.
Então, eles impedem que você tenha acesso. Nós ouvimos relatos muito engraçados na altura da recolha das atas. Havia até uma localidade que é isolada por conta de um rio. Dizem que foi um homem do MPLA lá, alugou a canoa, né? Tinha uma canoa para travessia, uma única canoa. Usaram essa canoa. Quem se lembra qual é a província? Eu já me teve no processo. Se lembrar, depois diz-me só. Um dos nossos parceiros é que contou. Alugou a canoa. Depois de trazer, levou a canoa para aquele lado e só voltou já no Depois dia das das urnas seladas. Estás a ver? Ninguém mais teve acesso à travessia para aquela assembleia de voto, para além do homem que alugou a canoa, porque sabia que era a única via. Então, Mas hoje, desculpa só, provas a bué. Nós publicamos um relatório com provas. Bem Provas. detalhadas. A fraude começa com pré-campanhas eleitorais, bandeiras no país inteiro, uso da mídia. Que já citamos medimos aqui. 400 horas de imprensa. Das 400 horas, 80% é usado para o MPLA e para o governo. Não Isso é uma prova. A fraude O não problema é que a trocar fraude as não é urnas. só trocar as, não é na contagem dos Começa votos. a contratação da corromper. Indra é uma fraude porque não obedeceu aos princípios da contratação pública, violou a lei da contratação pública. É já um elemento de fraude. Pronto, então depende do que cada um considera ser fraude. Não devia ser, porque na fraude, no dicionário, porra, foda-se. Não, o problema é que o país chegou a um ponto em que nós não sabemos o que é fraude, porra.